bem-vindos a mais um Vitrine Eleitoral do SOS Brasília. Eu sou a Juliana Noronha e estamos aqui com Robério Negreiros para conversar um pouco sobre as propostas à Câmara Distrital. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, que tem como propósito apresentar para a comunidade, o trabalho de quem já é da casa e as propostas do que pode melhorar ainda mais e trabalhar pelo nosso povo. A gente quer apresentar para vocês quais as bandeiras do Robério, quais os principais projetos que ele tem para a nossa comunidade. Quero agradecer a oportunidade. Eu entrei aqui com 30 anos de idade, já estou no terceiro mandato, vou completar 44 anos agora, dia 7 de setembro, fazendo campanha ainda por cima, que é muito difícil, mas dizer para vocês que a vida política é muito importante, porque tudo na vida envolve política. As pessoas que estão desanimadas com a política, eu digo para não ficarem desanimadas, porque a política ela envolve tudo na vida. E dizer para vocês que quem desanima na política é governado por quem gosta da política. E convido a todos vocês a participarem do processo eleitoral, que está bem próximo, e falar que as nossas bandeiras aqui, nós temos uma bandeira muito forte, que é da geração de emprego e renda, focada na qualificação. No pós-Covid, nós tivemos um problema muito grande e grave aqui no Distrito Federal, com o aumento do desemprego, que é um câncer social aqui no Distrito Federal, e eu não acredito na retomada do emprego sem uma qualificação. Muitos empregos que foram perdidos na época da pandemia não voltam mais, e as pessoas precisam de um norte. E esse norte, quem tem que fornecer é o Estado. A pessoa que está desempregada, ela não tem condição de pagar uma qualificação. E dois programas muito importantes que eu ajudei nesse atual mandato foi o Renova DF, voltado para a construção civil, e o Qualifica DF, que são 50 ramos de qualificação, desde cabeleireiro, portaria, auxiliar administrativo, para que as pessoas possam ter um norte e uma condição maior de abrir horizontes no mercado de trabalho. A gente sabe que a pandemia acelerou essa questão da mudança para o digital e os home offices, né? Então, muitas empresas e também colaboradores não estavam preparados para atuar dessa forma. Então, nesse sentido, você tem algum projeto para qualificar os funcionários, os colaboradores, a população, né, para esse tipo de trabalho, para o digital, para poder ser inserido nesse mercado de trabalho? No próprio Qualifica DF, que são 50 ramos, nós temos a questão da tecnologia também, de você saber mexer nos sistemas eletrônicos de informação. Aqui mesmo na casa, na Câmara, tudo é eletrônico, nós não temos mais papel, os processos são eletrônicos, a interface com o Poder Executivo é toda feita de maneira eletrônica. Isso também facilita para o parlamentar, se a gente estiver em trabalho numa cidade, visitando uma cidade, colhendo demandas, a gente consegue assinar os documentos de uma maneira muito mais ágil e proficiente. E dizer que nesses 50 eu não tenho como colocar aqui todos e listar todos, que não tem como lembrar de todos. A tecnologia hoje é um advento do futuro que ele não volta. Tudo na nossa vida, no meu primeiro mandato aqui, tudo era no papel. No segundo, na metade do segundo, começou a se implantar esse SEI e hoje a gente não vê papel praticamente. Isso gera economia, gera eficiência, e eu creio que hoje o Distrito Federal todo está dessa maneira. O Congresso Nacional, que foi antes aqui da Câmara, o Poder Executivo, que foi um pouquinho antes também, mas logo depois o Poder Legislativo entrou, e o governo federal também está nessa vanguarda, que é muito importante. Mas a questão tecnológica está dentro também desse Qualifica que a gente vem defendendo, e é o futuro. Tudo nosso hoje é o futuro. A gente tem que investir muito, e o Estado, principalmente, tem que investir nessa questão desse conhecimento. A gente falou sobre a questão do digital e o público jovem, né? E a importância da gente falar sobre política, entender sobre a política e o papel do cidadão nisso tudo, né? E não ficar lá naquela questão de eu vou reclamar, eu não gosto de política, o mundo está polarizado, o ódio, né, está reverberando aí em tudo que a gente está vivendo, né, nessa situação que o Brasil se encontrou.
Mas a gente precisa buscar alternativas, né? A gente tem que ter um país para governar, a gente vai escolher os nossos governantes, né? E qual o papel do cidadão nisso? Então, com relação a essa educação política para os jovens, né? Como atingir os jovens nas escolas, para que eles entendam o papel do distrital, do federal, do senador, do presidente, e saber cobrar também dentro do papel correto. Você pensa em algum projeto para disseminar essa cultura? Acho que é desmistificar o papel do político no Brasil. O problema maior é que estavam criminalizando a política. E a política, como eu disse no início, ela é muito importante nas nossas vidas. Eu até brinco, quando a pessoa, até para casamento, a pessoa faz política. Para ela casar, ela faz política. É uma brincadeira que a gente faz, mas dizer que nas nossas vidas tudo envolve política. Numa canetada, o presidente aumenta um salário mínimo que é do país inteiro, como um exemplo em relação a isso. E quando o governante ele governa de uma maneira ineficaz, todos sofrem. E na pandemia, a gente viu isso dentro de um contexto de país, a dificuldade dos governantes em tomarem decisões, e a gente tem que ter bons políticos para que tomem boas decisões, as ações da questão de governo, é o que a gente tem que fazer. Quando a gente fala dos jovens, muitos jovens só tiram o título com 18 anos, pela obrigatoriedade. Mas a gente viu um aumento significativo de jovens com 16 anos, até o governo federal, o TSE, fazendo a propaganda que tiraram o título e vão participar pela primeira vez das eleições. E para quem está nos assistindo e queira aprofundar sobre os seus projetos, o trabalho até então, suas propostas para o próximo mandato, aonde ele pode acessar? O nosso endereço é o @deputado Robério. Nós temos Instagram, Facebook, até o TikTok, que é dos mais jovens. A gente está atuando de uma maneira muito plena. E só para finalizar, nós temos 79 leis aprovadas e mais de 450 projetos em andamento, projetos de leis em andamento desde o nosso primeiro mandato. Eu sou candidato à reeleição para deputado distrital e o nosso número é bem fácil, é o 55000, 55 mil. Eu gostaria de pedir o apoio a todos vocês para que a gente possa tentar o 4º mandato. Eu creio que a gente possa avançar ainda mais para ajudar a cidade de onde eu nasci. Deputado Robério, o SOS Brasília agradece a sua participação e deixa aqui o espaço aberto para você divulgar o seu trabalho e se aproximar da nossa comunidade, tá joia? Quero só agradecer a oportunidade, me colocar também à disposição e dizer para vocês que eu vou ajudar a divulgar ainda mais o SOS Brasília, do seu saudoso pai, que eu tinha uma admiração muito grande e creio que ele está cuidando de todos nós lá num campo mais elevado que o nosso. Com certeza, e com esperança de futuros melhores na política. Com certeza. Contamos com vocês. A joia.